Satisfação recebê-los aqui para mais um programa Gente que Fala, que tem a direção-geral de jornalista Fausto Camunha. Eu sou Liliane Ventura, estamos ao vivo pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Eu quero te fazer um convite. Aliás, eu faço todos os dias, espero que você já tenha aí... acatado o meu pedido, porque, afinal de contas, eu solicito que você, aqui, todos os dias, baixe o aplicativo da TV Êxito no seu smartphone, no seu tablet. É de graça, gente, o aplicativo da TV Êxito. Portanto, temos aí para a plataforma Android, para a Apple. Olha, não tem desculpa. Você pode e deve nos acompanhar 24 horas por dia. Lembrando que quem participa aqui comigo, ao vivo, de meio-dia a 1, o faz por telefone, que é o 11 5081 3782. Repetindo, 11 5081 3782. Dentre os muitos assuntos, eu vou dar destaque a esses. CPI dos alvarás deve agilizar a emissão de licenças. Empresários lançam campanha Mulher em Primeiro Lugar. Onda de assédio envergonha a sociedade, diz Dilma. Escola municipal vira abrigo para moradores de rua. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos participantes da mesa, além de você aí que está nos acompanhando. O vereador Álvaro Batista Camilo, Coronel Camilo, filiado ao PSD. Como vai, Coronel? Tudo bem? Tudo bem. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Satisfação em tê-lo aqui. O diretor de serviços, Felipe Sígulo, ele é secretário executivo do Conselho do Patrimônio Imobiliário CPOS. Como vai? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, obrigado pelo convite, Liane, um abraço a todos os nossos ouvintes. O apresentador e empresário Marcos Manzano. Eu tava com saudade de você, Marcos, tudo bem? Você não muda, né? Não, nós, né? Você tá sempre nós também? Tá sempre linda. Estamos juntos aí. Quero agradecer esse espaço, esse convite, para a gente esclarecer umas coisas, dar umas ideias para a população, que a gente, tem que defender as mulheres também. Muito bom. O sociólogo Getúlio Hanashiro, ele que foi secretário de governo nas áreas de saúde e dos transportes. Tudo bem, Hanashiro? Satisfação tê-lo aqui. Satisfação é minha, é um prazer estar junto com essa ilustre bancada. Muito bem, CPI dos alvarás. Vamos falar sobre ela? Foi aberta na Câmara Municipal de São Paulo a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos alvarás. O objetivo é apurar a emissão das licenças para vários tipos de estabelecimentos na capital, como bares, restaurantes, clubes e casas de shows. Além da preocupação com a segurança, a CPI quer averiguar os motivos da demora, a burocracia que existe aí para a aquisição das licenças na cidade. Coronel Camilo, quer dizer que tem sido difícil lá, tirar a licença? A licença, tem 3 coisas na cidade aí que elas são muito preocupantes, né? O ISS, o IPTU e as nossas licenças. Seja a licença de funcionamento definitivo, seja os alvarás, porque as pessoas, os empresários não conseguem tirar o alvará. Isso é um problema da cidade. Então nós resolvemos aí, é uma iniciativa do vereador Eduardo Tuma, e eu acabei entrando na CPI porque também envolve aí toda uma parte de segurança que é o que eu milito, é o que interessa, né? Ou seja, nós precisamos olhar melhor esse assunto, porque 90% dos estabelecimentos, sejam eles bares, restaurantes, casas noturnas, não têm a licença definitiva. Alguns têm a licença condicionada. Vamos só esclarecer aí para o pessoal de casa, ou do trabalho, ou do carro, né, que estiver nos acompanhando, vendo e ouvindo, em que consiste a licença, né? São vários quesitos que a pessoa tem que estar apto para que o seu estabelecimento seja aberto. Bombeiro. Isso. O principal deles é o bombeiro, mas também tem que pagar as taxas na prefeitura. O prédio, por exemplo, se for um bar, tem que ter local para estacionamento, né? Tem que ter medidas de segurança, até vias de fuga para saída. Mas na Vila Madalena tem um monte de gente que não tem estacionamento, então, lá também funciona. Na realidade, os que não têm estabelecimento deveriam ter convênios com estabelecimentos próximos, né, com estacionamentos próximos. Então, não é que não tenha, não é preciso que ele tenha do lado, né, do próprio estabelecimento. Ele tem que ter um local para guardar os veículos. Eu já ia passar a palavra para ele, porque ele tem casa de shows. Vamos lá. São curiosidades que, de repente, como quando eu estava falando, eu gostaria até de saber, independente do tamanho do estabelecimento? Não, depende, não tem os números exatos, mas de um determinado número de pessoas para frente, né, de frequentadores, você tem que ter o número de vagas, e não necessariamente seu, você pode conveniar. Sim, entendi.
Desculpa a interrupção. Não, tem mais alguma dúvida? Não, Você não. como Ele homem... está falando, pois é, a gente como trabalhando à noite, eu não sou dono do estabelecimento, eu sou dono do show. Então eu quero também entender, porque a gente vai trabalhar num lugar que aconteceu vários problemas, graças a Deus não com a gente, né? Com o estabelecimento, e nós fomos salvos pela graça de Deus. Porque nós fomos fazer um show, vou até falar rapidinho, fomos fazer um show num estabelecimento, aí nós acabou o show, nós saímos, caiu a boate inteira. A boate caiu, teve uma tragédia que teve, foi acho que em Osasco, alguma coisa assim mais semelhante, não me lembro agora direito o local. E houve um problema, aí inclusive a gente foi chamado para ver se a gente tinha a ver com alguma coisa com isso. Falei, não, graças a Deus não, eu só vim fazer o show e fui embora. E o estabelecimento todo caiu, ruiu em... Esse é o lado mais importante, na realidade é o lado da segurança. Nós está tendo a preocupação em estar regularizado, sem dúvida nenhuma é importante, mas eu vejo pelo lado da segurança. Eu trabalhei no Corpo de Bombeiros e a gente tinha aí uma preocupação muito grande, porque às vezes a falta da licença, ela se dá em razão até de não ter o atestado do bombeiro. Agora, qual é o principal entrave? Vende-se facilidade? Tem dificuldade para vender facilidade? Qual tem sido o olhar do vereador? Eu acho que é a burocracia. Não dá para falar que é um ou que é outro, mas nós precisamos agilizar. A ideia da CPI é ser propositiva. É chegar a identificar, o problema está na burocracia, tá bom, vamos fazer um projeto de lei que a gente acelere esse processo. Dê mais transparência, coloque tudo na internet, as pessoas recebam lá os comunicados onde todos possam ver, até para evitar, né, algum tipo de desvio, algum tipo aí de vender aí a facilidade em cima de uma dificuldade que às vezes foi o próprio poder público que acabou criando. Seu comentário, Felipe. Não, acho que é exatamente isso, é transparência e mais clareza de como tirar o alvará. Eu fui subprefeito, eu sei da dificuldade dos comerciantes, principalmente os pequenos comerciantes, de tirar o alvará, a documentação que precisa, mas é fundamental que que eles tenham essa regularização, e o Coronel Camilo, o vereador, foi muito feliz em deixar claro isso. Se as pessoas não tiverem clareza do que precisa para tirar, eles não vão conseguir tirar a documentação e ficarem irregulares. Eu acho que no último ano, não sei se o vereador tem essa informação, mas o número de licenças que a prefeitura emitiu é muito baixo. 90% não tem licença definitiva. E eu acho que a prefeitura tentou implantar licenciamento eletrônico e desde o começo do ano passado não tem se conseguido tirar mais a licença. Travou. Ninguém mais consegue tirar na prefeitura. Então a CPI acho que é oportuna e vai ajudar a esclarecer aí, ver como é que facilita para tirar. Outra medida que foi importante também é o governador Alckmin agora deu mais poder para o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros pode também fechar, interditar estabelecimentos por falta de segurança, que isso era só uma atribuição da prefeitura, mas agora o Corpo de Bombeiros tem a atribuição de polícia administrativa. Então, se não tiver lá o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, pode estar, o Corpo de Bombeiros, se entender que é uma situação, pode estar até interditando ali o estabelecimento. Acho que nós não gostaríamos, né, todos cidadãos, é que, de novo, a gente tenha que passar pelo que foi aquela boate lá no Sul. Santa Maria. Em Santa Maria, vitimando milhares de jovens em consequência desse empurra que aqui está sendo empurrado na direção do cidadão mesmo, de dizer nós vamos protegê-los com essa questão do alvará, que é muito sério. Parabéns, Coronel Camilo, que o senhor possa ter muito êxito lá, né? no seu trabalho. Conte conosco e venha aqui divulgar. Obrigado. Ô, Ranachiro, quero ouvir de você aqui. A presidente Dilma Rousseff lamentou a onda de crimes de assédio sexual no transporte público do país. Neste ano, 17 suspeitos, vejam vocês, de abuso em metrô e trens foram presos, mas o número de casos denunciados ou não é incomparavelmente maior. A presidente pediu às vítimas que não tenham medo de denunciar e às polícias que não se omitam em combater essa prática. Você que foi um secretário dos transportes aqui do estado de São Paulo, conhece bem esse universo, né, esse número, essa população que por lá usa todo
o sistema. Qual é o seu olhar aí? O que deveríamos fazer ou não, hein, meu querido Getúlio Hanachiro? Eu acho que existem dois aspectos. Um do lado do transporte e outro do lado, digamos, mais legal em termos do assédio propriamente dito. Do lado do transporte, a verdade é o seguinte, o sistema de transporte em São Paulo está deteriorado, vem se deteriorando, tanto o sistema de alta capacidade, metrô, ferrovia, quanto de ônibus. Então, a superlotação é um foco que incentiva esses delinquentes a essa prática de assédio sexual. Por outro lado, realmente a consciência do ponto de vista das mulheres de denunciar, de realmente clamar por maior segurança, tem sido recente. Não é? Agora que as mulheres realmente estão participando mais ativamente no sentido de denunciar a polícia, de reclamar, de demandar. Eu acho que a questão fundamental é um problema da fiscalização e do combate à impunidade. A impunidade gera um pouco essa facilidade. Por outro lado, a própria lei é branda. Não é? No que concerne a penalização desses delinquentes. Então, eu acho que, porque o máximo que se aplica são penas alternativas, não é? Então, o fulano contribui com alguma coisa do ponto de vista de cesta básica, de trabalho junto à comunidade, etc. E por outro lado, realmente existe um lado que é doentio. Não é? Em geral, esses delinquentes têm um desvio, não é? Que os médicos consideram... Mas tarado sente dor? Não, eu vou explicar. Eu falei aqui ontem e vou dizer que eu assumo que eu estou falando. Liliane, o que é isso incitando a violência? Não. É problema de saúde, né? É problema comportamental, que também não deixa de ser de saúde, seja o que for. Mas não dá para a pessoa que está usando transporte público, sobretudo a mulher, que é a mãe, que deixa seus filhos, que é a filha que deixa seus pais, que deixa o seu lar, o conforto do seu lar, que está ali fazendo uso por direito, porque direito de ir e vir está na Constituição, que o camarada fica encoxando mulher. Eu falei ontem aqui, falei e repito, e mulheres andem com alfinete, porque você tem que fazer o instrumento peneira, entendeu? Está te encoxando, dá uma alfinetada. Exatamente. O cara vai dar um grito dentro do ônibus, do metrô, seja o que for. Exatamente. Eu lhe dou toda a razão, porque eu acho que o controle social é muito mais efetivo do que a própria fiscalização. Quer dizer, se uma mulher que sofre esse tipo de assédio grita e dá uma bofetada, eu acho que a reação do delinquente vai ser de... E ele já está confinado ali mesmo? Exatamente. Já está confinado então, ali. Você está incitando a violência? Não, eu estou incitando o seu direito de exercer a sua defesa. Eu concordo com você. Eu acho que nós não podemos nos apequenar. Cada vez mais estão dizendo, não, desarme a população, faça isso, faça aquilo. Acho que a população tem que reagir. No caso das mulheres, por que não reagir? Isso. Por que não levar um pedaço de Não, alfinete é o melhor. Não ocupa espaço na bolsa, no bolso. Dá alfinetada no cara, porque no mínimo que ele vai fazer é dar um grito. Se ele não gritar, vai ficar vermelho igual um pimentão. Eu concordo com você. Porque Liliane, do jeito que estão superlotados os ônibus, o metrô no horário de pico, não tem outra alternativa. A gente não tem. Agora, vou dizer aqui de público também, eu sou contra que pegue um delinquente, amarre num poste e vai dar porrada nele. Eu não concordo. Não concordo. Eu acredito que... Amarrar até tudo bem, mas dar pancada não. Chama a polícia. Né? Deixa o cara exposto ali esperando a polícia. O que você propõe é legítima defesa. Não dá mais. É porque me encontraram a Liliane. Vamos lá, Bom, tem duas coisas, né? Legítima defesa, sem sombra de dúvida, ela é um direito e deve ser exercido. Se estava incomodando lá, tem que empurrar, tem que... Agora, o melhor mesmo é a gente trabalhar, e o controle social é o melhor de todos, é melhor que a polícia. Se cada cada mulher que sofreu lá uma agressão, imediatamente fale, e do lado de cá, diminua, né, nós possamos aí como poder público diminuir o sentimento de impunidade, ou seja, que essa pessoa seja punida, porque na realidade, além de pagar a cesta básica, doutor Hanachiro, ainda demora muito tempo para isso acontecer, né? A morosidade é muito grande.
Então, agora, a melhor forma é se indignar, não aceitar, comunicar na primeira oportunidade os segurança do metrô, a polícia, e não deixar para trás. Falar, não, já foi, vou embora, deixa para outro dia. A maior dificuldade, normalmente, do poder público é de que a denúncia seja feita. Ainda bem que nós estamos tendo aí um aumento da demanda para isso. Né? Não deve se indignar. Só sou contra aí de sair aí todo mundo se estapeando pelo trem e pelo metrô. Não, mas furando tem que furar. O picolé lá tem que furar. Ah, que há? Não pode ter impunidade, gente, mas... Imagina, é sua mãe, é sua avó, é minha sobrinha, é minha filha que vai ser usuário. Que é isso? Não vão parar. Entendeu? E é isso, vai criando uma onda, viu, Felipe? Uma onda da impunidade e vai fica... Uma onda não, vira modinha. Impunidade não pode Vamos ver quem acontecer. vai fazer mais isso. Que isso? Estão ficando... Não sei. Mesmo porque as mulheres elas vão se reprimindo com o medo de ser... achar que está fora desse contexto de tomar uma atitude. A mulher tem que realmente falar, exigir os seus direitos e falar, poxa, como o doutor Coronel falou... Não, vamos denunciar. Aquele rapaz, aconteceu isso e isso. E essa polícia que escutou essa mulher tem que tomar uma atitude. Porque que acontece? Então sabe o que a senhora faz? Senta do outro lado, não vai mais acontecer isso. Agora, houve uma proposta aqui mesmo nessa bancada, eu recebi, desculpa não lembrar o nome do deputado estadual, que sugere que, inclusive, aconteça a separação de vagões só voltados para mulheres, vagões só voltados para homens, daqui a pouco é voltado só para idosos, daqui a pouco... Mas, enfim, eu quero ouvir sua opinião, Felipe. Não, eu acho, se eu não me engano, até tem em alguns horários, mas não acho que é o caminho. Acho que todo mundo tem que ficar atento. Se no metrô e na CPTM já tem o SMS, que você pode estar denunciando, no carro tal, está acontecendo tal, tem uma situação estranha, o metrô recebe imediatamente, já manda algum agente esperando, a hora que o trem chegar na estação, tem um agente esperando que pode identificar lá um possível agressor, uma pessoa que esteja fazendo esse crime. Então, e todo mundo está denunciando e está acompanhando. Acho que o controle social é o que mais funciona. É o melhor. Muito bem. Olha, o que você acha dessa coisa de segmentar os vagões? Olha, Liliana, em primeiro lugar, as mulheres estão lutando pela igualdade. Não é? Isso seria exatamente uma luta ao contrário. Segundo, essa não é a solução. O pessoal vai pela solução que parece a mais fácil, mais factível, mas não é. Isso significa... Eu admito reserva apenas para os idosos, e vou dizer, idosos para mim é a partir dos 70 anos. Não é a partir de 60 anos, como agora se deu para os homens em termos de bilhete para o idoso. Né? A partir dos 70 anos. E a coisa de mulher em primeiro lugar, isso é uma cortesia que todo homem deve ter do ponto de vista da educação, não do ponto de vista de uma regra institucionalizada. Não é? O que nós temos que dar é uma educação, uma civilidade, é um banho de civilização. As mulheres devem ser respeitadas, como os homens também devem ser respeitados, mas as mulheres em primeiro lugar, em termos do respeito mesmo. Agora, não é para isso, não é preciso que você reserve vagões, que reserve lugares, que reserve isso, aquilo. Tem que ter cidadania, né? Tem que ter cidadania. Então, essa solução, inclusive, o pessoal nunca vê pelo lado custo. Alguém tem que encarar isso, não é? Eu, finalmente, coloco o seguinte. Isso acontece também, e eu volto a enfatizar na condição de quem trabalhou durante muito tempo nessa área de transporte. É pela superlotação. Se você tiver 11 passageiros por metro quadrado, tá certo? É um chamariz, não é? É um convite para essa delinquência, tá certo? Então, é preciso melhorar o transporte público em São Paulo, no Brasil. Não dá para você pegar e admitir que você tenha 11 passageiros por metro cúbico no horário de pico. Tá certo? No metrô, nos trens, nos ônibus. Nós precisamos melhorar isso. É isso que a presidenta Dilma tem que fazer, no sentido de dar recursos, sobretudo para as regiões metropolitanas,
tá certo? O que nós precisamos realmente é ampliar a nossa rede metroferroviária em todas as grandes capitais do Brasil. Gostei, Ranachiro. Sabe por quê? A mim cabe apelar aqui, conversar com você, denunciar, etc. E ouvir críticas também, né? Elogios também, quando vocês quiserem. Mas a presidente Dilma cabe a caneta. Não cabe ficar dando opinião do que ela tem que fazer. Tem que dar canetada lá e dar recurso. Porque senão, cada um no seu quadrado, né? Mas eu quero te contar que, motivados pelo drama aí vivido diariamente por mulheres no transporte público do nosso país, os empresários Foca Barreto e Marcos Manzano lançaram a campanha Mulher em Primeiro Lugar, que já inclui, inclusive, uma petição pública para que pelo menos 50% dos assentos nos meios de transporte público sejam reservados às mulheres. Mas há outras ideias a caminho. Quer dizer que você não é favorável que seja determinado vagão, mas que seja 50% dos assentos. Perfeito, exatamente. Porque as mulheres, como já o próprio conversa está indo caminhando, as pessoas, como o doutor falou aqui, não adianta a gente querer... O certo seria a base de uma pessoa normal, uma pessoa que nasceu, ter uma educação normal, isto é, respeitar os idosos, as mulheres, ter educação. As pessoas atualmente não estão tendo educação, porque elas estão assim abusadas, fazendo absurdos, coisas impróprias dentro de um estabelecimento público, onde as mulheres necessitam de tomar o transporte público, são obrigadas, porque mora tudo longe, trabalha. Então, excesso de gente, ok, perfeito, mas a nossa ideia é colocar 50% dos assentos para as mulheres, para ver se a gente consegue reeducar o ser humano, a sociedade, que está assim totalmente aleatória, está volta, está assim, sem saber o que vai fazer e apelando fisicamente, apelando... Lógico, os lugares, nosso objetivo, 50% dos lugares, ter uma segurança adequada, não lotar os estabelecimentos de transporte, como o doutor falou agora, não adianta você colocar 1.000 pessoas num lugar só, o que vai acontecer? Bagunça. Então, diminuir. Mas para diminuir isso, o processo vai ser muito demorado, vai ser muito complicado se aumentar os vagões ou ter mais vagões. Vai ser um pouco demorado esse processo, enquanto isso está rolando essa baixaria, que os homens estão assediando as mulheres dentro de um transporte público. Me permite uma sugestão? Lógico. Você que está nessa área, você sabe muito bem que a televisão é um grande fator, que pode ser um grande fator de educação, de conscientização da população. Perfeito. Não é? Sobretudo através das próprias novelas. Por que não se faz campanha pública no sentido de levantar essa questão da civilidade? Por exemplo, ao invés de beber, não é? Por que não fazer com que a gente transmita aos homens que, olha, dê preferência às mulheres nos ônibus, nos bancos, em todos os lugares onde houver fila, né? Algo desse tipo. Não jogue papel no chão. Exatamente. Se não tem lixeira, põe no seu bolso. Quer dizer, essas campanhas educativas, na minha opinião, é que realmente vai criando esse ambiente favorável a uma mudança cultural. Eu só coloco uma questãozinha. Por exemplo, nós reclamamos que não tem lixeira e por isso que nós jogamos, racionalizamos dessa maneira. Você sabe que no Japão não tem lixeira? Não tem lixeira. E aí? O cara que tiver um papelzinho de bala, põe no bolso e joga em casa. Ou joga onde tiver uma lixeira. Tá certo? Você não vê um pituca de cigarro na rua. Tá certo? Quer dizer, essa coisa se adquire com o tempo, com grau de civilização, com grau de cultura. Agora, eu acho que a televisão é um instrumento formidável para transmitir isso. Sim, podemos fazer um projeto de lei também, além disso, de colocar obrigatoriedade em todas as emissoras, em todos os programas televisivos, auditivos e tudo que tiver, com a obrigação de colocar... reeducando, não jogue lixo, não assediem as mulheres, dê preferência para ela pode ser a sua mãe que está lá. Então, eu estou adiantando um passo para ver se a gente consegue até, de repente, pois tirar isso, porque sabe, não cabe isso aqui mais. Nós precisamos defender essas mulheres que estão
oprimidas, não falam, elas não reclamam, elas têm medo de... Porque se eu falar pro cara, ele vai vir lá atrás de mim e vai me furar, ele pode dar um tiro em mim. A mulher anda com muito medo. E é lógico, ela sempre se sentiu na sociedade reprimida. Então, a gente, do Clube das Mulheres, eu, Marcos Manzano e o Foca, meu sócio, nós estamos abrindo essa petição para as mulheres terem 50% de lugares reservados nos transportes públicos. Lógico, é uma coisa, é uma reeducação, vamos falar assim. Mas o objetivo nosso é separar um espaço para as mulheres. Só para a gente, ainda para finalizar minha parte nesse assunto, tentou-se fazer na Câmara Municipal essa mesma restrição, impor isso. No dia da votação na Comissão de Administração Pública, a galeria ficou repleta de mulheres contra o vagão segregado, exclusivo, elas não queriam. E num segundo passo, eu também concordo, doutor Hanashiro, a imprensa é fundamental, mas eu acho que a gente precisava também investir numa disciplina nas escolas chamada cidadania, porque tudo isso, na realidade, não é só com a mulher, é com o idoso, é com o deficiente, ou seja, nós precisamos ter mais respeito entre as pessoas, né? De novo, vamos voltar para Brasília, né? Educação. Vamos voltar para Brasília, vamos voltar para o Ministério da Educação. Oi, acorda, gente, vamos trabalhar, as coisas estão acontecendo, palpita aqui, né? É o que eu estou te falando. Agora, quem executa é aí, quem faz o dever de casa é aí, porque tem que vir daí para cá. Lembra quando a gente tinha educação moral e cívica nas escolas? Formamos cidadãos normais, porque é anormal uma pessoa não saber comportar. Aí começa a criar lei, sabe para quê? Começa a criar lei para tudo, isso me irrita profundamente. Já temos bastante lei. É lei para mulher, é lei para homem, é lei para gay, é lei para cachorro, não tem que ter tanta lei, gente, tem que ter respeito. Quando você respeitar, entender o espaço do outro, o outro ser diferente, olha a natureza. Você tem zebra, você tem girafa, você tem porco-espinho, você tem de tudo para olhar na natureza, não é? Os bichos convivem, quando eles se matam, elas se matam por fome. Ninguém se pega lá, se mata porque tem ciúme, ou porque tem inveja, ou porque é intolerante. Se mata por sobrevivência. Será que nós vamos ter que aprender com os bichos irracionais? Porque parece que aqui a coisa ficou doida, né? Bom, enfim. Infelizmente ficou, porque tem pessoas de uma baixa renda econômica, elas estão apelando. Isso é uma maneira de apelar, como droga, como elas vão atrás das coisas. Para comprar um negocinho de droga, ela vende a mãe para comprar um negocinho, sei lá, uma droga dela, para ela, para o uso dela. Então as pessoas perderam a noção. Essa loucura, só sobrevivência, é lógico. Infelizmente, nós estamos num mundo realmente pirado. Aliás, eu quero falar aqui é uma maneira de a gente que eu li... ir contornando, arrumando, acertando nas pontas. Então, com essa petição aí do Clube das Mulheres... Clube das Mulheres não, uma petição para as mulheres, em primeiro lugar, a gente quer dar um espaço de 50%, pelo menos era obrigatoriedade. Uma senhora, o rapaz fica lá sentado, uma senhora com mochila, com criança no colo, jamais vai falar. A senhora não gostaria de sentar? Mas ele não fala, mas eu falo, se eu estiver do lado. Amigo, eu também falo. Amigo, mas olha... as mulheres não falam. Vamos ajudar aqui a nossa companheira, então eu falo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Coronel Camilo, que eu acho que é muito pertinente, inclusive pelo comentário do Manzano. Eu li em determinado lugar, no final de semana, que 80% dos crimes que acontecem, 80%, chega a essa ordem ou mais, estariam ligados direto ou indiretamente ao mundo das drogas. Ou é o usuário que furta, que rouba, que mata, ou é a dívida, né? Ou é para consumo, ou é... Tá doido. O senhor vê, tá louco, que está precisando da droga, enfim, para o consumo. Como é que o senhor vê esse número? Olha, a última pesquisa que a gente estava indo na Secretaria de Segurança não era tão elevado, não. A droga é um dos principais motivadores do crime. Mas na sequência vem o álcool, né? Mas tem um ponto até mais importante do que esse, que na realidade é a própria zeladoria também, né? Ou seja, o ambiente influencia muito. Se a gente não cuidar da cidade, o ambiente é propício para quê? Para que o traficante vá. Mas na mesma linha, o que está fazendo isso acontecer no Brasil hoje é a legislação e o sentimento de impunidade. As pessoas sabem, o marginal, o infrator da lei, acaba fazendo aí uma relação custo-benefício,
né? E a impunidade, ela precisa parar. Elas precisam ser imediatas, né? Ou seja, se a mulher denunciou quem fez lá um assédio e imediatamente ele for preso, ele for levado, ele for punido, ele vai sentir. Com a droga a mesma coisa. E a droga, no Brasil, infelizmente, né? Eu tive no Japão também, lá, o consumidor de droga lá, sinto muito, ele está cometendo um crime, como aqui no Brasil. Aqui ficou no relativo. Aliás, ninguém gosta de falar, mas eu falo. Nós tivemos o exemplo do Rio de Janeiro. Tivemos. Acabou o mundo das drogas, Eliane vive no país das maravilhas. Não acabou, porque o idiota, o usuário, é idiota, porque um dia ele optou em usar, né? Não, também, quem discordar de mim, que fique à vontade, não tem problema nenhum. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando se tem vontade política, ou a minha consideração, viu, Hanashiro, você como sociólogo, quando se tem vontade política, a gente vê o que aconteceu no Rio de Janeiro, Felipe. As unidades pacificadoras colocou o povo para correr. Tudo bem, tá? Não, ninguém foi executado, ninguém foi... Porque no nosso país não cabe isso, mas em alguns países a legislação, sim, para quem usa ou para quem é traficante. Mas, enfim. E lá as pessoas estão tendo dignidade, os trabalhadores estão tendo dignidade. Não é? Claro que alguns excessos são cometidos ainda. Nós tivemos aquele episódio daquela mulher que foi socorrida por policiais ou foi morta, está ainda essa questão sendo apurada. Mas o que há de se dizer é o seguinte, que lá houve iniciativa de enfrentamento, Hanashiro, o que também me incomoda muito no nosso país, sabe? Eu concordo. Eu acho o seguinte, ou o Estado assume, não é? E o Estado, quando eu digo, os governantes que fazem a ação do Estado, não é? As três esferas. A esfera de administração, ou agem, ou realmente nós vamos ser ocupados, ou o Estado vai ser ocupado pela bandidagem. Quer dizer, a impunidade, eu insisto naquilo que o coronel disse, vereador Camilo, que a impunidade realmente provoca um vácuo, quer dizer, você alenta a delinquência, a criminalidade a agir. Então, eu não chego a preconizar a tolerância zero, mas o que eu vejo é falta de ação das autoridades, sobretudo, eu vou dizer uma coisa, aqui nesse Estado. Não é? Apesar de várias coisas que esse governo vem fazendo do ponto de vista da infraestrutura, essa coisa toda, eu acho que se peca muito na área de segurança. Não é? Você está transmitindo à população um sentimento de insegurança, você não está transmitindo à população um sentimento de segurança. Não é? Nem sequer isso, quer dizer, se realmente as autoridades pudessem transmitir aquela sensação de que há algo de seguro nesse Estado, tudo bem, mas não é. O que a gente vê é cada dia ações que eu fico realmente... Quer ver essa aqui? É um exemplo do que você está falando aí, mais um exemplo. O muro da Escola Municipal Leonardo Vilas Boas, no Campo Limpo, caiu há 3 meses, mas continua lá caído, facilitando o acesso de moradores de rua que se mudaram para sua quadra de esportes. A presença deles incomoda os alunos, porque sujam, impossibilitam as aulas no local. Uma matéria recente da Folha de São Paulo mostrou abandono em várias escolas municipais da cidade. Felipe Sígulo. Olha, é verdade, é lamentável, eu tenho visto essas matérias, as escolas municipais, não é possível que não tenha uma diretora que não cadê a autoridade? Chame a polícia, que não a guarda municipal, enfim, que cuide da escola. Não é possível que outras pessoas possam entrar na escola e não ter nenhum controle. 3 meses para arrumar um muro, que devia ser arrumado na mesma semana. A prefeitura tem que ter... Tem 2.000 escolas na cidade de São Paulo, não é possível que não tenha ferramentas, instrumentos para arrumar rapidamente isso. E outra questão dos moradores de rua. Muito da criminalidade é do meio, a iluminação, lixo, pichação, câmera. Agora, e morador de rua tem na cidade inteira. A prefeitura não tem feito abordagem, não tem oferecido abrigo, albergue, não tem nenhum instrumento, não tem mais aquelas vans, aquelas combis que passavam, ofereciam atendimento, um lugar para a pessoa dormir. Eu também sou contra. Deixa eu falar outra coisa que eu sou contra. Eu pago IPTU e pago caro, tá? Eu pago IPTU e pago caro. Prefeitura tem os seus instrumentos para fazer a zeladoria da cidade. Olha,
tem gente, eu vou falar, nós estamos no horário de almoço, que fica limpando fezes de gente que fica defecando na rua. Moradores de Genópolis, de Indianópolis. Estou falando dos bairros aqui pertinho para você. O PTU lá, filhinho, não alivia, não. Sem dizer aquelas taradas também que ficam peladas na porta dos outros lá, que aquilo é um absurdo. E ninguém enfrenta Coronel Camilo. Ninguém diz, não pode. Ó, aqui não é chegar... Olha, eu queria dizer uma coisa, você está vendendo seu corpinho? Será que você pode vender seu corpinho na outra esquina? Não é isso. Aqui não pode. Aqui ninguém enfrenta, ninguém fala, ninguém age, ninguém reage. Você percebe? Fica todo mundo com medo e as outras partes tomando conta. Mas, Liliana, especialmente em relação à escola, eu faria até uma observação. Mas será que essa diretora da escola não poderia tomar iniciativa, junto com a comunidade, junto com os professores, de levantar o muro? Deve até conseguir com Eu recurso da Associação de Pais a de gente Mestres. precisa criar um pouco esse espírito comunitário. Então, mas Quer tem dizer, erro. não só esperar pela ação do Estado. É uma escola estadual? É? Municipal. Municipal. Então tá. Então, mas olha, dos dois lados, a comunidade deve participar sim, mas com certeza aí a educação ela tem que ter uma verba específica para manter as escolas, pô. Ainda mais a educação que ela tem verba carimbada, a educação tem verba carimbada, talvez não possa ser usado diretamente para isso, mas ali houve uma inércia de todo mundo, houve uma inércia a própria comunidade, até os pais de cobrar da escola, coisa desse tipo. Agora, Liliana, só um dado importante, mais ou menos 60% dos crimes que acontecem são crimes chamados crimes de oportunidade, e eles são por causa do ambiente. Ou seja, a maioria deles, o que leva as pessoas ficarem, os drogados ou os traficantes ficarem em um determinado local, é a falta de zeladoria, né? Ou seja, é porque está escuro, é porque tem lixo, é porque tem onde se esconder. O marginal, o infrator da lei, não procura um lugar sadio, um lugar bem iluminado, bem frequentado ou de movimento para fazer isso. Então, todo mundo precisa colaborar. Eles até tentam, mas aí quem tem cuidado lá com a sua região enfrenta, só para fora. finalizar, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você tem que se indignar. Se a travesti estiver na porta da sua casa, você tem que se incomodar. Se tiver drogadiço na porta da sua casa, você tem que se incomodar. Claro. Se tiver gente dormindo na frente do seu comércio, tem que se incomodar. Né? Não tem o direito de ficar. O direito da Constituição é de ir e de vir. Né? O espaço é tão seu quanto dele. Então, ninguém pode montar uma barraca ali na praça e ficar dormindo Exatamente. ali. Porque aquele espaço que ele está ali também é seu. Agora, é público. verdade também que a prefeitura já fez trabalho nesse sentido. Eu já recebi vários aqui, pasta, que estiveram à frente das pastas, que me disseram, Liliana, a gente não pode remover. Tem que perguntar, você gostaria de sair daqui e ter um atendimento? Quer dizer, entendeu, Ranachiro? É uma lei também que você percebe. Vai pegar força? Vai. Aqui você não pode ficar. Tem lugar que eu não posso ficar. Eu tenho lugar que eu não posso estacionar o carro. Eu vou lá e estaciono? Eu não posso estacionar. Tem lugar que eu não posso estar. Você percebe? Então, assim, a lei é tudo relativado. Porque são os coitados. São, sim. Tem que dar abrigo, tem que dar o direito ao retorno aos seus lares, às suas casas. Não quer ficar? Então, você vai ficar em outro lugar. Aqui você não pode ficar. Mas, Liliane, Mas tudo relativizado, é humanístico, é não sei o quê, muita poesia e pouca ação. Entendeu? Nós precisamos, Liliane, saber que tem limites. Ou seja, esse negócio de poder ficar, ele não está escrito na lei que pode ficar. O morador de rua, ele pode andar na rua, ele pode ficar no banco, mas ele não pode ir lá se instalar, ele montar uma barraca, fazer as necessidades ali a hora que quiser, como quiser. Isso não existe. Na realidade, o poder público está sendo leniente nesse caso. Então, o prefeito vai dar uma voltinha, sabe aonde? Ali na Bandeirantes, quase chegando ao túnel Maria Maluf, Isso. Vai chegar, ali está um acampamento a cidade inteira, no Glicério. Essas pessoas precisam de ajuda, essas pessoas precisam ser resgatadas, mas não adianta também eu chegar lá, olha, você quer sair da rua? Isso não vai acontecer. Tem gente que não consegue decidir, principalmente aqueles que estão já sobre o crack, principalmente. Crack, exatamente. O Estado tem que intervir. Rápido intervalo, voltamos já, esperamos você. Convido você a participar do nosso programa Ambiente Legal. Na verdade, o que está vendo é falta de vergonha. É falta de vergonha. Sustentabilidade num papo alegre, divertido e descontraído. Quando você fala de eficiência, você está falando de sustentabilidade. Seria uma saída para a cidadania no Brasil hoje. A saída para a cidadania no Brasil hoje é focar na mudança do sistema eleitoral. Ambiente Legal. Aqui, na TV Êxito. Olá, eu quero estar com você, celebrando a graça e a bênção de Deus
no Bênção na Web. Que a alegria de Deus possa hoje entrar na sua vida, meditando a palavra de Deus, refletindo e transformando em vida. Não perca a nossa programação na TV Êxito. Assista conosco esse programa, recebendo sempre a alegria de Deus na sua casa. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala, e agora comigo por telefone, doutor Antônio Carlos Duarte Moreira, ele que é presidente da FEPESP, que realiza circuito de caminhadas 2014 Agita Mundo. Como vai, doutor Antônio? Leliane Ventura, é uma alegria novamente poder cumprimentá-la, e aproveito também para cumprimentar o vereador Álvaro Batista Camilo, o coronel Camilo, filiado ao PSD, o diretor de serviços Felipe Sigolo, secretário executivo do Conselho do Patrimônio Imobiliário, CPOS, o ator e apresentador empresário também Marcos Manzano e o sociólogo Getúlio Renachiro, ex-secretário de governo nas áreas da saúde e dos transportes. Ô Liliana, eu queria aproveitar o gancho aí do seu programa. Eu estava ouvindo atentamente aí sobre as barraquinhas que são erguidas de um dia para o outro aqui em São Paulo. Aqui no centro, praticamente no início da Rangel Pestana, ali havia uma praça que faz parte integrante do Parque Dom Pedro II, e que essa pracinha do Parque Dom Pedro II, aí na Rangel Pestana, ela foi transformada num centro de convivência para pessoas, principalmente pessoal de ruas e pessoal mais carente, né? Só que agora começaram a construir barraquinhas para abrigar dependentes de crack. Isso é uma vergonha para a cidade de São Paulo, que vai recepcionar delegações do mundo todo que virão para o Mundial de Futebol. O que é que São Paulo está fazendo efetivamente para recepcionar turistas que virão do mundo todo? Não sei. Isso aqui é uma vergonha. Uma vergonha, e nós temos todos os endereços, né, doutor Antônio? Basta circular pela cidade de São Paulo, não de helicóptero. De helicóptero você vai ver nada, prefeito, nem governador, vocês não vão ver nada. Agora, pega o ônibus, veja o transporte público, veja a situação das nossas cidades. A Avenida Bandeirantes, o doutor Duarte, que é uma avenida que nossa mãe, recepciona aí, através do nosso aeroporto ali de Congonhas, gente de todo o Brasil e do exterior também. E aí, como é que fica? Ninguém está vendo nada. O Haddad andou de ônibus uma vez só. Então, Haddad andou de ônibus uma vez só? Foi, só uma vez. Não aguentou andar mais duas, né? Tá certo. Foi assediado também. Ô, doutor Antônio, eu quero saber das coordenadorias da FEPESP que trazem sempre as melhores opções para os seus associados. Que coordenadoria ganha destaque no tema de hoje? Olha, vai ganhar destaque a Coordenadoria de Esportes, a responsável pela realização do Circuito de Caminhadas 2014 Agita Mundo. Opa! O evento, realizado por empresas em todo o estado, acontece no dia 6 de abril, domingo, às 9 horas, na Avenida Paulista, em frente ao MASP. E as inscrições, Liliana, estão abertas. As inscrições estão abertas. Até quando? Eu quero dar aí o detalhe, inclusive, o que a caminhada prevê. Bem, elas podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 28 deste mês de março. O evento prevê atividades que visam a qualidade de vida, a união entre associados de diversas idades e que compartilham do mesmo interesse, a prática de exercícios em grupo. Doutor Duarte, quais outras atividades são realizadas pela Coordenadoria de Esportes? Vamos lá, as atrações promovidas pela coordenadoria vão de academias próprias e conveniadas a atividades esportivas como avaliação física, torneios recreativos e yoga. E voltando ao assunto aí da caminhada, quais são os contatos para que o associado efetue, então, a sua inscrição na Coordenadoria de Esportes? Olhe, Liliane, e ouvintes da Trianon, para informações e inscrições, a Coordenadoria de Esportes atende pelos números 11 3293 9551 ou 3293 9552. No e-mail esportes@afipesp.org.br ou pessoalmente no endereço da Rua Venceslau Braz, 206, 10º andar, no centro.
Participou conosco, ele que é presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a AFEPESP, doutor Duarte. Olha, um abraço e satisfação ouvi-lo, viu? Satisfação foi minha. Obrigado, uma boa tarde a todos. Gente, a equipe do Gente que Fala participou no Teatro SESI de um encontro inédito no Teatro Brasileiro para apresentar a primeira turma do curso de formação de atores em teatro musical do SESI, sob a coordenação do ator e produtor musical Cleto Bazic, com o apoio do presidente da Fiesp, Dr. Paulo Scaff, e com a apresentação do ator e diretor Miguel Falabella. O evento reuniu grandes nomes do teatro musical brasileiro para uma apresentação única, relembrando grandes momentos do teatro. O curso tem o objetivo de formar atores especializados em teatro musical com habilidades de canto, dança e interpretação. Mais de 90% dos 64 alunos aprovados para o curso irão ganhar bolsas de estudo com descontos acima de 60%, concedidas aí pelo SESI São Paulo. Bela iniciativa, Paulo Scaff, um abraço a você. Muito bem, o nosso próximo assunto é que a Câmara aprova novos corredores de ônibus em São Paulo. Isso aqui é outra polêmica também, né? A Prefeitura conseguiu aprovar na Câmara Municipal o projeto de lei que permite o alargamento de 66 vias da cidade para a construção de novos corredores de ônibus. A vitória foi obtida após recuo do Executivo em relação à via prevista na Avenida Nossa Senhora do Sabará, onde a quantidade de desapropriações pode chegar a 500 imóveis em um período de 25 anos. O vereador foi contra ou a favor lá, o vereador Camilo? Fui a favor agora dessa nova proposta, né? Saindo fora a Avenida do Sabará. Na realidade, os corredores, para que todos entendam, é uma necessidade aí da cidade. Já estava previsto lá atrás, de vários governos, se fazerem os corredores. Corredores é diferente da faixa. Sou contra a faixa. Pintar a faixa aí, em alguns lugares até é necessário, mas hoje houve um excesso de faixas pela cidade. Ali nós estamos vendo corredor, nós estamos vendo faixa. Corredor é do lado esquerdo, é corredor. Do lado esquerdo, o corredor ele tem uma infraestrutura, os novos corredores, eles serão uma forma aí de pagar até, inclusive, antes de entrar no ônibus, e dar uma agilidade ao transporte coletivo. Então, o corredor ele é bem pensado. Né? Então, nós somos a favor. O que tem que ser discutido aí é a forma de desapropriação, o pagamento dessas pessoas e como isso vai funcionar. Mas o corredor ele é necessário para a cidade, diferente das faixas. As faixas, houve um excesso de faixas pela cidade. Em alguns lugares, as faixas estão prejudicando. Gente, mas esse povo não anda pela cidade. Eles estão prejudicando, como você acabou de falar agora, os motoqueiros, não é isso? Porque acho que se alargou as faixas dos ônibus, estreitou, e os motoqueiros são obrigados a voltar de novo, a entrar no meio do trânsito, naquela loucura toda, onde acontece vários acidentes, né? Infelizmente, isso aí precisa ser melhor pensado. Então, a gente já comentou isso até com o secretário de transporte do município, que, primeiro, se foi para uma avalanche de faixas. Tem alguns lugares, na realidade, onde as faixas hoje, na minha visão, eu não sou especialista no assunto, né, que nem o Dr. Hanashiro aí, mas elas devem ser retiradas. Tem lugar que não tem condições de ter a faixa. Corredor não. Corredor é bem pensado, são nos grandes vias de acesso para a cidade. Isso é importante para melhorar a mobilidade da cidade. Faixa não. Faixa eu acho que em alguns lugares elas podem existir. Mas aí condicionou-se a isso? Quer dizer, a gente aprova os corredores aqui e você diminui as faixas lá que vocês fizeram bobagem? Não. Não se condicionou nada. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eles vão fazer o que eles bem entendem. Eu sou a favor de corredor de ônibus também. Eu acho que dá uma estrutura, dá uma cara de organização à cidade, inclusive. E melhora, tudo bem. Agora também aonde cabe corredor ou não, Felipe? Sua opinião? Não, me assusta um pouco essa improvisação da prefeitura de sair pintando faixa e faz propaganda e não tem um planejamento. Agora, esse projeto de lei, eu votaria contra. São 66 vias, uma coisa para 25 anos. O Haddad já está quase na metade do mandato. Isso não tem nem... A maioria dos corredores aqui não tem nem projeto. Eles não sabem estimar o número de desapropriações. Quantas pessoas vão ser atingidas. Nem o plano diretor foi votado. Que a gente espera que também vote logo, que passe logo na Câmara Municipal, mas... O plano diretor tem a ver com isso, Hanashiro? Sim, na verdade, esse alargamento ou esse projeto de lei deveria estar inserido dentro do plano diretor. E no orçamento também. E orçamento. Agora, isso que eu perguntaria até ao vereador Camilo, o seguinte, eu suponho que a aprovação pela Câmara dessas 66 vias da cidade não incluiu o orçamento.
Na realidade, isso aí são para os próximos anos, vão ser incluídos nos próximos orçamentos também. Né? Mas, na verdade, é o seguinte, você dá à Prefeitura de São Paulo o direito de decretar de utilidade pública esses terrenos. Essas áreas a maioria que vão estar delas, congeladas. Então, mas a maioria delas, doutor Nagiro, não é... Eu vou deixar bem claro para quem está nos ouvindo, na realidade, a maioria desses corredores já estava projetado há mais de 10 anos. Não, isso é verdade. Não são desta gestão. Isso é verdade. Não. São corredores antigos, essas áreas já sabiam que ia ter corredor. A única coisa que eu pergunto é o seguinte, mas por que aprovar então essa lei já? Se não aprovar corredor por corredor, juntamente com o orçamento. Poderia ser feito diferente, poderia ser feito. Na realidade é o seguinte, o que nós conseguimos fazer às vezes na Câmara Municipal é melhorar o projeto que o Executivo envia para lá. Né? Porque nem sempre a gente pode modificar. Agora, que precisava passar, precisa ter, para a Prefeitura poder começar a trabalhar, precisaria que a lei desse essa autorização. Não necessariamente que ela vai trabalhar nessas 66 vias, isso é impossível. Ela vai pegar os corredores principais agora, e isso pode sofrer novas ações, inclusive novos projetos da própria Câmara, modificando aqui ou ali o projeto. Né? Aliás, esses projetos foram modificados pelo exercício da cidadania. As pessoas foram na Câmara, procuraram os vereadores, fizeram lá pressão nas galerias para que se modificasse algumas vias que iam prejudicar mais ainda o cidadão de São Paulo. Que eu quero deixar bem claro o seguinte, eu acho que realmente implantar os corredores é um processo já que vem há muito tempo, e São Paulo requer, nós estamos até atrasados nisso. Mas se nós tivéssemos implantado os corredores já no passado, nós não teríamos hoje tanta carência do metrô. Não é? E o metrô significa quase que 100 vezes mais que um corredor, em termos de custo. Então, esses corredores valem a pena. A única ressalva que eu fiz foi no sentido do seguinte, de repente você congela isso por desconhecimento do teor mesmo da lei. Você congela esses terrenos, essas áreas, e muitas vezes essas áreas ficam praticamente abandonadas. Não é? Que é um perigo também. Que é um perigo, como foi no passado com a antiga Roberto Marinho, né, que era para ser o nosso anel viário e acabou sendo abandonado. Agora, indiscutivelmente, a importância dos corredores é inegável. Agora, eu lamento que a Prefeitura de São Paulo, eu acho que ela não vai conseguir implantar nenhum corredor nos próximos anos. Por quê? Porque, primeiro, que não conseguiu renegociar com o governo federal os juros da dívida, tá certo? E, portanto, São Paulo continua pagando os juros de 9%. E olha que o prefeito é do mesmo partido. Da dívida, exatamente. Falei porque foi campanha nesse sentido. E acreditou que o governo federal daria essa facilidade para ele não aumentar a tarifa. Ele não aumentou a tarifa. Não teve essa ajuda do governo federal, e hoje o rombo da Prefeitura de São Paulo, em termos de subsídio à tarifa, isso que é importante, vereador Camilo, é importante que a Câmara saiba, vai ser da ordem de 2 bilhões de reais. Eu não sou contra subsidiar, mas subsidiar quando você pode, tá certo? O subsídio significa um dinheiro que não volta. Tá certo? Se você tivesse esses 2 bilhões para investir nos corredores, é um retorno que você vai ter daqui a 3, 4 anos. Só que você está dando 2 bilhões em subsídio de tarifa. E sabe para quem? Não é para não é para o trabalhor, é para o capital. É para as empresas de ônibus. Não só para as empresas de ônibus, mais do que para as empresas de ônibus, para o empregador. O empregador, antigamente, o Vale Transporte pagava 4 tarifas, sem o bilhete único. Com o bilhete único ele paga 2, tá certo? E quem paga a restante? É a Prefeitura de São Paulo. E quem é a Prefeitura de São Paulo? Somos nós. Agora, quem foi beneficiado com isso? Quem beneficiou? Quem foi beneficiado pelo bilhete único? Uma parte, sim, o desempregado, o do mercado informal, mas o grande beneficiado pelo bilhete único foi o capital.
Olha aqui, eu tenho 3 minutos só para falar a opinião dos nossos ouvintes. A Djani de Sapopemba diz assim: Liliane, no Rio de Janeiro existem cerca de 800 favelas. Pacificar 30 mesmo com problema? Isso é estratégia política. Não adianta tapar o sol com a peneira. O povo pobre e negro está marginalizado, sim, sofrendo os abusos e descasos do Estado. Não precisa ir longe, basta lembrar do caso Pinheirinho aqui em São Paulo. Alguém se lembra? Mas começou, entendeu? Em algum momento começou. Eu não gosto da inércia não total. Porque tem 600 que você não vai fazer alguma coisa. O Jaime Jardim Bonfilioli diz: por que o governo paulista nunca nomeia para secretário de Segurança Pública um policial civil ou militar, hein? Lembrando que são eles que estão nas ruas para combater a criminalidade, não os promotores, procuradores que ficam no recesso seguro de seus gabinetes. Talvez esteja aí a resposta para tanta incompetência, né? O Joyce de Genópolis: Liliane, qual a sua opinião sobre esses sites de programas que se dedicam às fofocas televisivas? Quem gosta pode ir lá acessar. Ninguém é obrigado a nada, né? Tem uns profissionais que trabalham nessa área e tem gente que gosta. Eu, particularmente, não gosto. Mas, enfim, respeito. Né? Eu não gosto da imposição, como é o Big Brother no horário das 9 horas, horário que seria nobre da nossa televisão, que você tem que enfiar a goela abaixo pela população brasileira. Se tivesse um site, a pessoa acessaria se quisesse. Mas, enfim. A Janice Fonseca diz assim: nos últimos 18 dias ocorreram 10 interrupções em linhas de metrô e transporte aqui. O senhor teria informação de quantos quilômetros foram construídos e colocados em operação nos últimos 20 anos, Ana Chiro? O metrô hoje tem 72 quilômetros. O metrô tem mais de 30 anos. Ou seja, nós construímos praticamente 2,5 km por ano, que é um absurdo, não é nada. O João Marcos, da Vila Ré, diz assim: eu aposto que deve ter muito órgão público que está com a sua licença vencida. Ah, mas não tem a dúvida, né, Coronel? Com certeza. É isso que é lamentável também, que dá exemplo. Alcir Santos, do Campo Belo: Felipe, por que será que depois que a TV Globo noticiou e mostrou no ar os abusos com as mulheres no metrô do governo Alckmin, tomou providência? Não, acho que é um conjunto de medidas que sempre foram sendo tomadas e agora intensificando ainda mais com essa tecnologia, SMS, acho que tem que aprimorar cada vez mais. A Márcia de Santa Cruz: já denunciei pelo SMS ao metrô de São Paulo e não aconteceu nada. Vi baderna, gente gritando, ouvindo música alta, denunciei nada. Qual a forma mais eficaz de denunciar caso eu esteja no metrô e o agressor prosseguir viagem e eu sair em uma estação? Olha, grita, minha filha, grita. Agora tem que no grito. Vamos fazer o quê? Vamos fazer 50% para as mulheres, espaço para as mulheres sentarem, pelo amor de Deus. Hanashiro, a Maria diz assim: você disse bem, se o sistema não tivesse tão deteriorado, as mulheres não estariam sofrendo esse tipo de violência. Eu mesma já presenciei um caso horrível em que um homem tirou o órgão genital para fora da calça e se safou lá sozinho. Sabe qual a minha reação? Fiquei muda, chorei. Assim que saí do metrô, na linha azul, poderia ter gritado, batido nele, mas eu não consegui, sou fraca. Agora, estaria eu com a culpa disso? Que sem vergonha, né? Uma água quente nesse órgão para baixar pro resto da vida. A Márcia Cruz diz assim... não, desculpa, a Márcia não. Cícero: queria que tivesse uma visão longa no fundo do Brasil. Peço um governo mais rápido. A Maria das Neves, Jardim Ângela: sou usuária de trens todos os dias, a CPTM da linha Socorro, sentido Pinheiro. Dizem que os vagões têm câmeras. Além dos abusos, vejo vendedores ambulantes. Para que servem as câmeras, então? Não é proibido vender coisa no metrô? Não, é proibido. É que são 4 milhões de passageiros por dia. O sistema é muito grande, mas tem que denunciar e depois pode resgatar as imagens e tentar coibir onde eles estão atuando, a linha que eles estão atuando. Bom, gente, fica aqui o desejo, né, de estarmos unidos por um Brasil melhor, por condições melhores de cidadania, de vida, porque todos nós somos... Não pensa que você está dentro da sua casa. O nosso quintal é a rua, né? São os estabelecimentos públicos. A gente pode e deve fazer uso dele. E vamos fazer, sim, o nosso dever de casa, que é denunciar, porque não é todo policial que é bandido, não é todo cidadão que é inerte, né? Não é todo político que não trabalha. Nós temos aqui o exemplo do Coronel Camilo e um excelente homem, gestor público também, que temos 2, na verdade, o Getúlio Hanashiro e o Felipe Sigolo, que são pessoas comprometidas. Temos um representante da área de empresários aqui, de artistas. Enfim, estamos todos unidos nessa que é, sim, essa cidade
São Paulo e esse país que é Brasil, que merece a atenção daqueles que têm boa intenção com eles, tá certo? Vamos ficar por aqui. Você sabe qual vai ser o motivo da próxima manifestação? Que eu fiquei sabendo? Sabe? Também, olha, já cai na vulgaridade. Pela volta da azeitona no pastel de carne. Pô, gente, vamos acordar, né? Vamos acordar que isso não é brinquedo, não, tá? Ficamos por aqui. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.